Viewer of Things no CLP da Siemens, só que da plataforma ou do hardware S7500, beleza? E essa aplicação VOT é só o VOT na realidade, né? Só é possível ser feita no CLP S7500. Inclusive, pessoal, eu vou passar algumas aulas explicando sobre o CLP S7500, beleza? A gente tem várias funcionalidades que a gente não consegue utilizar dentro de um CLP 7200, que é um bom CLP. Então, o que torna ele diferente dos outros? Por exemplo, um CLP 7200 vai encontrar aí de 4.000, 3.000 reais. Quando se fala de um CLP 7500, barato está na casa de 30.000 reais. Então, tem que ter algo diferente, beleza? E baseado nesse algo diferente é que eu quero demonstrar aqui para vocês como que é o funcionamento. Compartilhar minha tela aqui com vocês. Compartilhar. Estão visualizando a minha tela? Se sim, acredito que sim, eu vou criar um projeto aqui, ó. Vamos colocar projeto. Vai ser um Sim, tá ok. VOT. Oi? Projeto VOT. Aí eu vou colocar aqui comunidade. Nome eu vou mandar criar o projeto. As dúvidas que vocês forem tendo, eu vou fazer um passo a passo aqui dos procedimentos que você deve adotar. E sim, tem alguns procedimentos que são muito importantes que você, se você não fizer, pode te gerar algum problema, algum transtorno ali na hora de fazer funcionar, de demonstrar a aplicação, certo? Guardar, carregar. Ah, alguns pontos que são importantes ao utilizar a tecnologia, né, VoT. Primeiro, você só vai conseguir fazer aplicações se você tem o TIA Portal, no mínimo, versão 17. Então, a primeira versão que foi liberada essa funcionalidade foi o TIA V17. E você também tem um pré-requisito a nível de firmware do CLP. Primeiro, VoT só no CLP 7200, certo? Agora, perdão, VoT só no CLP 7500. Mas são todos os CLPs S7500? Não, não são todos. São aqueles que possuem um firmware a partir do 2.9. Então, quando eu venho aqui em Project Viewer, vou abrir até o Project Viewer aqui, sem configurar nada por enquanto. Vamos olhar qual que é o firmware desse CLP aqui, ó. Eu vim aqui em Online, Accessible Devices, e eu vou rastrear a minha rede. Eu só estou conectado no CLP 7500 aqui, gente. Então, vou encontrar só ele. Aí a parte, mas aqui é importante só para a gente conseguir identificar o firmware correto para a gente na hora de fazer o comissionamento. Outra coisa que é importante fazer na hora de fazer esses procedimentos, que é o Accessible Devices, é que você pode atualizar o firmware. Se vocês lembram, na última aula que a gente fez ali na semana passada, a gente teve um problema em questão na hora de atualizar. Então, eu precisei atualizar o firmware para conseguir colocar isso aqui na opção 2.9, né? No firmware 2.9. Vim aqui em online diagnóstico, e aqui dentro de online diagnóstico, veja que a versão do firmware que eu tenho é a versão 2.9.7, e o programa que está lá dentro é o TIA Portal versão 18.0.1, que é o programa que eu fiz antes aqui para testar e fazer o mesmo procedimento aí com vocês.
Beleza, então eu já sei que o firmware é o 2.9.7. Eu posso adicionar um novo dispositivo aqui, ó. Vou pegar o CLPS 7500. Como eu sei que ele é da classe 6E, do hardware 6S75, eu posso vir aqui em CLPs não especificados e colocar o 6S75, aí o resto aqui ele vai identificar para mim. Não é o firmware 3.0, é o firmware 2.9, conforme a gente viu. Eu vou dar um OK aqui para confirmar. Aguardar ele carregar o CLP. Certo? Eu vou vir aqui agora em Detect e eu vou mandar detectar esse CLP. Eu estou com ele aqui, ó. Ele está no IP 1926803. Isso também é importante. Detectado o CLP, posso vir aqui e salvar. Antes de nós irmos para, antes de salvar, esse procedimento aqui, se você não fizer, vai te dar problema, transtorno, dor de cabeça. Então, faça, porque isso aqui tem que ser feito, beleza? Então, eu venho aqui, ó, eu vou desmarcar. Ah, você vai ver que até para explicar um pouco sobre essa janela que está abrindo agora, essa janela começou a abrir a partir da versão do TIA Portal 17. É uma janela onde você vai definir as configurações de segurança do seu CLP. Então, quando você vem no cancel aqui, ou então você não faz a configuração certa, isso aí vai te gerar uma série de problemas a nível de certificado de seguranças. E aí, às vezes, você não consegue conectar o CLP, ele te fala uma série de coisas. Então, o que que eu faço aqui? Se eu não quero trabalhar com segurança, como é o meu caso agora, eu vou vir aqui e vou desmarcar essa primeira opção. Pronto, agora eu sei que o meu TIA Portal, ele vai conseguir comunicar de boa com o meu CLP e meu cartão de memória, né, do CLP. Se eu quero que a comunicação seja apenas do PGPC, o que que é o PGPC? É o computador industrial da Siemens. Caro pra caramba, gente. Então, se eu quero que seja do PGPC e de HM com CLP, eu deixo marcado. Agora, se eu quero comunicação qualquer computador, qualquer equipamento com CLP da Siemens, eu vou desmarcar essa opção aqui, certo? E aqui, ó, é a questão de full access, né? Você dá acesso a qualquer um, mas você pode também apenas leitura, só acesso HMI. Eu deixo sempre full access porque para qualquer um ter acesso. Ah, Felipe, mas na indústria? Cara, na indústria geralmente não é assim. Na indústria geralmente existe esses procedimentos de segurança que têm que ser adotados. Então, você pode ter que colocar aqui acesso, senha, uma série de outras coisas, tá bom? Depois a gente fala. Então, next. Eu vou finalizar aqui. Essa parte de segurança já está configurada. Até agora estão compreendendo? Conseguiram entender o que eu fiz? Bem tranquilo, né? O que que tem de diferente? Quando eu olho aqui para a versão de firmware acima do 2.9 e o TIA Portal acima da versão 17. É que aparece aqui agora, ó, dentro da minha janela de organização, da minha árvore de organização de hardware, de software, ou POU, né, que é o POU, Program Organization Unit, aparece um tópico aqui chamado Web Applications. Esse Web Applications aqui é onde eu vou ter o VOT Application, que é o Viewer of Things Application, né? Que é a plataforma IoT da Siemens. Eu vou ensinar vocês como que utiliza, mas a gente precisa de alguns procedimentos antes para conseguir fazer a utilização dele. Primeiro é fazer algumas modificações a nível de hardware. Então venho com o botão direito aqui, clico em propriedades. Dentro aqui de propriedades, eu vou vir primeiro aqui em Protection and Security. Dentro de Protection and Security, eu vou garantir que esteja. É claro, se você fez aquele procedimento que eu mostrei anteriormente. Se você fez, você vai vir aqui até em Connection Mechanism. E você vai marcar Permit we put get communication from remote partner. Que é a comunicação entre dispositivos
o PutGet, a gente já teve aula, já tem várias aulas ali na comunidade, de lives, que ensina você a comunicar um dispositivo com o outro, né? Você comunica com os CLPs, consegue enviar informação para um outro CLP da Siemens e vice-versa, escrever e ler também informação. Então, você vai marcar esse primeiro ponto aqui, que é o Permit Access with PutGet Communication. E o segundo ponto, você vai vir aqui em Web Server. Dentro de Web Server, você vai marcar essa opção aqui, ó. Activate Web Server on this module. Então, grava isso aqui, ele vai pedir para você confirmar, você dá apenas um OK, e você vai desmarcar o Permit Access Only with HTTPS. Não, desmarca isso daqui. Outro ponto, Enable Automatic Update. Aqui ele está dando uma atualização automática a cada 10 segundos. Não, eu coloco 1 segundo aqui, que é uma quantidade legal de atualização automática. Então, a cada segundo ele faz uma atualização ali dentro da plataforma que eu vou criar. Outro ponto aqui dentro de Web Server é a parte de usuários, né? Então, ele tem um usuário aqui, ó, que é o usuário mínimo. E veja que o usuário mínimo ele não tem acesso a praticamente nada. Eu que preciso criar os usuários que eu quero utilizar de acordo com os recursos que eu preciso. Então, eu vou criar um usuário aqui chamado Felipe, por exemplo. O que o Felipe vai ter de recursos? Eu quero que ele consiga fazer o diagnóstico da CPU, eu quero que ele consiga mudar a operação de start para stop, de stop para start, do CLP. Eu quero que ele consiga fazer manutenção de backup e outras coisas, restaurar o CLP. Eu quero que ele tenha acesso a todas as tags de leitura e escrita. Eu quero que ele tenha acesso às informações da web página. E eu quero também que ele tenha informações de escrita nessas páginas. Então, quando eu seleciono tudo, o que vai acontecer? Ele vai passar o meu usuário para administrativo. Quem vai definir isso? Quem vai definir isso é o pessoal. Geralmente são os gestores lá, né? Não, essa pessoa tem tal e tal recurso disponível, essa outra tal e tal recurso disponível. Beleza? Mas eu vou vir aqui agora e vou dar uma senha para mim, né? Tem que colocar uma senha. Lá, que uma senha aqui, confirma a senha. Isso é tudo que você tem que fazer a nível de hardware. Vou vir aqui agora e vou fazer um download de hardware. Então, vou vir aqui, download to device, hardware configuration. Que foi o que eu modifiquei a nível de hardware no meu projeto. Vou mandar pesquisar. Encontrou o meu CLP aqui. Posso mandar carregar o meu programa. Vou mandar parar tudo, beleza? Download do device, certo? Não tem nada para fazer, vou apenas dar um load aqui. Então, descarreguei o meu hardware de CLP. Então, o primeiro passo é nível de hardware. Vou mandar startar os módulos do CLP. O que tem diferente no CLP 7500, pessoal? Em relação aos outros, né? Eu tenho aqui ó, os Software Units, que eu vou ensinar vocês em uma próxima aula. Eu tenho o VLT, que é o que estou explicando hoje, e algumas coisas aqui em Device Proxy Data, que é o que eu vou explicar para vocês em outra aula. Vamos aqui fazer uma aplicação. Essa aplicação eu vou criar uma DB, e essa DB eu vou chamar de bloco VLT. Dentro de bloco VLT, eu quero colocar um aqui, barra. Vamos colocar algumas variáveis. Essa variável que é do tipo int. Vou ver com quais outras variáveis eu vou colocar. Então, barra int, beleza? Deixei aqui essa parte. E eu vou vir aqui agora em VLT. Eu vou mudar ainda aqui as coisas na DB, viu, gente? Eu vou vir aqui agora dentro de Web Application e eu vou adicionar uma nova janela VLT. O que vai acontecer quando eu adicionar essa janela? Preste atenção. Adicionar.
Aqui. Aqui, ó. Ele vai adicionar uma janela muito parecida quando você está criando uma IHM, fazendo um projeto de IHM ou fazendo um projeto ali de supervisórios dentro do ICC. É a mesma coisa. Então, você geralmente, quando você cria um projeto de IHM, você tem o runtime e você tem aqui as telas, né, e as HMI. Você tem alguns recursos a mais. O que acontece? Pessoal, o VOT, você coloca o seu sistema de supervisão dentro do CLP. Quando você cria uma IHM, o seu sistema de supervisão está fora. Quando você cria um supervisório, um computador industrial, você está colocando o seu sistema de supervisão fora do CLP. E esse sistema fora do CLP comunica com o seu CLP. Agora, no meu caso, eu estou comunicando utilizando o meu CLP como uma plataforma também de leitura e de supervisão. Leitura, escrita e supervisão. Essa é a característica do VOT. Então, ele hospeda dentro do meu CLP essas coisas. Vamos vir aqui em Runtime Settings para ver quais são as configurações que eu preciso mudar aqui. Ó. Primeira coisa, ele pede para criar um Start Screen. Então, vamos vir aqui e vamos adicionar uma nova tela. Ele vai criar essa nova tela aqui, ó. Guardar carregar é um pouco pesado, viu, gente? Meu computador também está um pouco cheio. Então, ele criou uma tela aqui chamada Screen 1, tá vendo? Screen 1 é a tela que ele criou. E aqui, ó, se eu tirar um pouco o zoom, deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, ó, 50%. Essa é a área de trabalho que eu vou utilizar no meu projeto. Então, dentro da área que eu posso fazer qualquer coisa. O que define o tamanho dessa área? Aqui em Runtime Settings. Veja que dentro, ele já colocou que a tela de início, o Start Screen, é Screen 1. Ela a gente seleciona aqui o estilo dessa tela, se é uma tela escura, Dark Style, por exemplo. Quando eu volto aqui, é uma tela mais escura, tá vendo? Vamos deixar Dark Style aqui, eu acho que vai ficar legal. Tem outra aqui também, ó, que é o Bright Style, que é uma tela que brilha mais. Então, não gosto muito dessa aqui, não. Então, eu vou deixar Dark, deixar no modo Dark aqui. E o tamanho da tela, né? No caso, 1920, 1680. E aí você tem várias configurações aqui. Configurações que vão desde nível de tela de computador, no meu caso aqui é 1920, 1080, até para tela de celular. É só você olhar as configurações aí, você vai conseguir também ter acesso no seu celular, colocando o seu sistema numa rede Wi-Fi. Beleza? Então, essa é a primeira. Linguagem em fonte, você pode escolher aqui a linguagem que está disponível e os layers, caso você defina algum layer na aplicação do seu projeto. Voltando aqui para a nossa tela principal, dentro da tela principal aqui, eu vou colocar alguns objetos. O primeiro objeto que eu quero colocar aqui, ó, é o objeto de slider, beleza? Vamos jogar o mostrando a tela do objeto... seu celular, professor. Oi? Saiu da tela, tá mostrando do celular do senhor. Meu celular? Ah, É, a pera aí. configuração do celular. Deixa eu compartilhar. Vai, desmarcou aqui sozinho, cara. Estão visualizando agora? Sim, Ótimo. voltou. Pessoal, antes de mexer aqui nessa tela aqui, eu vou vir aqui em Runtime Settings e dentro de General, esse Dark Side ficou muito ruim. Vamos deixar o Extend Style aqui mesmo, porque aí eu consigo ver o objeto, eu não estava nem vendo o objeto ali. Ó. Então aqui é um objeto que eu posso utilizar dentro do meu supervisório. E aí, gente, supervisão é criatividade junto com normas. A que norma? Existe uma norma que determina? Não, não existe uma norma que determina absolutamente nada. Mas existem orientações. E a orientação para criar um sistema de supervisão é a ISA 101, beleza? Então eu posso vir aqui, adicionar um campo de IO Field. Vamos adicionar um IO Field aqui nesse campo. Vamos deixar aqui, ó. Vamos até colocar aqui, vamos colocar um slider, né? Vamos deixar esse slider aqui. Isso. Slider. Vamos aumentar isso aqui um pouquinho. Deixa eu aumentar minha tela aqui para 100%. Vamos vir aqui.
e aumentar o tamanho do meu slider. Ficar com o botão direito. Propriedades. Slider, text formats. 24 code, fonte. Aqui, ó. Eu vou mudar qual que é a fonte para um tamanho maior, no caso. Vou colocar aqui 23, eu acho que fica melhor. Então, slider. Esse é o meu slider. Isso aqui é um I/O field. Então, eu vou colocar aqui o I/O field nele também. Um Ctrl+C, Ctrl+V. Esse aqui será um I/O field. Posso colocar aqui também. Aí tem um relógio. Beleza? Um relógio, se eu quiser. Deixa esse canto aqui. Vai virar bagunça. Tenho aqui marcação de buttons, push buttons. Aí é qual é a sua necessidade? Uma variável switch. Vamos deixar um switch aqui, ó. Vou colocar aqui também um switch. Switch. E eu vou pegar a outra aqui, que é um button. Esse que eu vou deixar. Botão. Beleza? Então, criei essas 4 variáveis aqui, que é para o meu projeto. O que vai determinar a quantidade? É o que você quiser colocar aqui, gente. Então, você tem a liberdade. Eu preciso verificar qual que é a quantidade máxima de informações também que pode ter. Aí depois eu passo coloco quando eu subir o vídeo lá para a plataforma, eu vejo a quantidade de informações possíveis. Vou minimizar aqui a minha plataforma e vou dividir a minha tela em duas partes. E eu vou colocar aqui, ó, slider, que é uma variável do tipo inteira que eu quero, I/O field. Vamos colocar uma variável do tipo real nela, beleza? O meu switch é uma variável do tipo booleana. E eu tenho o meu button, que é uma variável do tipo booleano também. Vou pegar essas aqui que são as principais, certo? Então, como que eu faço agora o link dessas variáveis? Semelhante àquilo que você faz ali no INCC. Clica com o botão direito em cima, propriedades. A única coisa é que você vai ter uma forma diferente de associar. Geralmente você vem aqui em, por exemplo, slider, eu vou vir aqui dentro de geral, certo? Eu vou pegar aqui o process value. Process value, você vai ver que toda vez que você está vendo que aqui parece uma tabela? Quando tiver cinza, é porque você não coloca nada. Agora, o branco aqui, você pode vincular uma informação. Então, no caso aqui, ó, eu quero vincular essa informação uma tag. Aí ele libera aqui um espaço para você vincular a tag do meu projeto. Então, eu vou lá em Program Blocks, eu vou pegar aqui o meu slider, beleza? Eu pego o meu slider e ele associa já aqui ao meu projeto. Pronto, então esse aqui é o bloco VOT Slider. Vamos pegar o I/O Field aqui, ó. O I/O Field também, eu venho aqui que a única que está liberada é o Process Value, vou colocar uma tag nela também. Essa tag, ela vai ser o meu I/O Field aqui, ó. E eu determino, ele é um input-output, ele é um output-input. Então, como eu quero tanto ler quanto enviar uma informação, é input-output. Beleza? E quando ele fica azul assim, ó, é porque já tem uma tag associada. Switch aqui, dentro de switch, eu vou vir em... Aqui, deixa eu ver, o switch eu não tinha utilizado. Deixa eu ver se tem aqui. Switch state. Vamos pegar aqui, switch state e eu vou associar a uma tag. Essa tag aqui será o meu switch. E o button, se for semelhante lá ao ICC, eu preciso criar um evento para ele, né? Então, eu crio um evento. Esse evento é quando eu pressionar, beleza? Press. Vou deixar aqui. Vou adicionar uma função. Vamos pegar aqui uma tag. E eu vou invert bit.
Eu vou colocar aqui o meu button. Então, criei aqui 4 tags aqui para esses 4 recursos que eu coloquei dentro da minha tela VOT. Pessoal, você pode mexer com imagens, você tem muito recurso, muito recurso. Então, compensa você depois dar aprofundar, junto com as aulas que a gente tem, aprofundar para conseguir fazer o seu projeto mais detalhado. Tem uns projetos de VOT que eu vi na internet, cara, que é muito padrão alto, muito padrão alto mesmo. Certo? Feito isso, o que você precisa fazer? Você tem que vir aqui em Viewer of Things e compilar o seu projeto. Se não compilar, dá errado. Então, compila seu projeto aí, ó. Veja que ele não deu nenhum erro depois da compilação, 0 erros, sem avisos também, ótimo. Vou vir aqui também no meu programa e eu vou dar um compile rebuild all, dar no software, né? Vou fazer aqui também uma compilação a nível de software. Nenhum erro. Agora vem um ponto importante. Vou salvar o meu projeto aqui e eu vou fazer o download aqui, hardware and software. É que hardware não precisava, porque eu já fiz, eu não me modifiquei nenhuma vez depois que eu fiz. Eu fiz foi compilar, né, cara? É download. Vou colocar aqui, ó. Hardware and software. Certo. Vou vir aqui continuar sem sincronização. Consistent download. E tá vendo aqui que tá Web Applications? Dentro de Web Applications, por mais que você veja o triângulo aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora, eu sem modificar aqui e depois modificando. Vou mandar carregar o meu programa. Beleza? Vou mandar carregar o meu programa aqui até para vocês verem. Finish. Pronto. O programa já está lá dentro do meu CLP. Quando eu entro aqui na página, aqui, ó, aí como que eu entro na página? Eu vou em qualquer página web, coloco 92.68.0.3, que é o IP do meu CLP, eu dou um Enter. Ele vai entrar aqui na página de web desse CLP. Eu vou dar um continuar e eu preciso colocar o usuário. E aí, a quantidade de acesso que eu vou ter aqui vai depender da quantidade de permissão que eu coloquei lá no meu usuário. Esse acesso sem quase nada aqui, gente, é o acesso basicão, né? É aquele que todo mundo pode ter. Então, o que eu consigo ver aqui, ó? O nome do meu programa, qual que é a versão, CLP, um PLC, o meu CLP, tá tudo ok com ele, se tem algum erro. Então, eu consigo ver isso. E só. Se eu quero ter mais informação, eu preciso colocar aqui o meu usuário. Beleza? Vai dar uma avançada aqui, que continua. Pronto, parece que voltou para a parte inicial, né? Só que não. Quando eu clico em continuar, veja todas as informações que eu tenho aqui agora. Então, eu tenho acesso a diagnóstico, buffer, diagnóstico, controle de movimento, status de cada módulo, avisos, comunicação, topologia, status da variável, tabela, backup. Eu tenho um monte de coisa. E eu já dei uma aula para vocês sobre isso e não eu acredito que está dentro lá da comunidade. Tem algum lugar, faz um tempo já e eu não lembro, mas foi um que eu fiz um site mesmo, a gente criou um site e utilizou. Quando eu olho aqui, ó, páginas do usuário tem um Viewer of Things, só que é do meu anterior. O que eu vou, se eu abrir aqui, ó, eu vou até abrir aqui o meu Viewer of Things. Ele vai pedir para mim colocar o usuário de novo, né? E acessar. Aqui, ó, fala que até tá errado aqui, ó. Tá até errado. Por quê? Porque isso aqui foi um teste que eu fiz anteriormente. Então, ele não mostra para mim a página do usuário atual minha. Por que que ele não mostra? Porque eu tenho que vir aqui e quando eu for fazer o download, eu vou fazer aqui o download to device, software, only changes. Aqui, ó, tem essa opção, Web Applications. E eu tenho que vir aqui, ó, e dar um update nela, certo? Para que a página que eu criei suba para o meu CLP 7500. Vou carregar aqui.
Deixa ele carregar. Ótimo. A partir do momento que está carregado, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu bloco e eu vou ficar online com ele aqui, ó. Quero ler as informações que estão dentro desse bloco. Então tá 0, 0.0, falso, falso. Vou até dar umas... Vamos deixar normal aqui, não precisa mexer não. Vou voltar aqui na minha página e eu vou aqui, ó, arquivos do usuário, páginas do usuário de novo. E vou acessar novamente o meu projeto. Quando eu acessar, deixa eu ver se ele vai pedir para me colocar a senha de novo. Vai pedir para me colocar, então vou colocar a minha senha. Login. Ele agora tem acesso àquela acesso ao meu sistema de supervisão que está no meu CLP. O que eu vou fazer agora? Eu vou minimizar aqui, ó. E o legal, gente, é porque ele consegue trabalhar ainda com... Tá vendo que ele meio que se enquadra na... Se você tivesse com um celular, a página ia se adequar ao seu celular também. Essa é a vantagem do sistema web, né? Então, é bem interessante isso. Então, vou mudar aqui, ó. Mudei para 17. Olha aqui no meu slider. Meu slider agora está 17. Então, modifico 29. Então, já pensa as possibilidades que é possível fazer com isso. Vamos colocar um valor aqui, ó. 10.32. Quando eu coloco 10.32, há uma modificação aqui também. Switch. Coloquei, ficou true aqui, ó. True. Button. Apertei o button. True. Apertei o button de novo. False. Cara, é muito massa. É muito massa. Porque isso aqui meio que dá uma expandida nas possibilidades. Eu mostrei aqui um acesso direto. Supondo que agora o meu CLP esteja numa rede Wi-Fi, beleza? Numa intranet, sei lá. Eu conseguiria acessar o IP tendo um usuário ali administrativo ou com algum nível de recurso. Eu conseguiria acessar a página e fazer as modificações, ou seja, operar uma planta, ainda mais por se tratar de um CLP 7500, eu conseguiria operar essa planta utilizando a internet. Não sei se vocês acham isso. Eu acho massa demais, cara. Eu acho massa demais. E aí, o que vocês acharam? Dúvidas? Vamos para as nossas dúvidas agora. As considerações. Nenhuma? Ficou claro? Então tá bom, hein? O que acharam do recurso? Vou parar de gravar aqui, pessoal, que essa aula aqui ela sobe para a comunidade, certo?